Cruzeiro na sua preparação para a sequência de decisão no Campeonato Mineiro, para visitar o Corinthians em São Paulo no Brasileirão, e o Pedro Lourenço tá na casa, o Emerson Pansieri também. Vamos ao vivo, a Toca da Raposa 2. Ô Pansieri, eu sei que o Pedrinho tá aí porque ele estava ouvindo a Itatiaia ainda há pouco, mandou mensagem, tô ligado, tô acompanhando a rádio mais ouvida do Brasil, a caminho da Toca da Raposa. O Pedrinho tá ouvindo a Itatiaia e já marcando presença na Toca da Raposa, Pansieri. Boa tarde, Pansi. Boa tarde pra você, Thiago. Um abraço pra quem nos aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Pedrinho tá sempre on. Nosso Pedro Lourenço está sempre on, acompanhando a nossa programação, chegando aqui na Toca da Raposa, porque tem apresentação hoje de dois atletas. Bruno Rodrigues, atacante, 28 anos, jogador que estava no Palmeiras, e também o goleiro Matheus Cunha, jogador que estava no Flamengo até o ano passado, e esse ano chegando ao Cruzeiro teve ali aquela fatalidade, vamos colocar assim entre aspas, porque quando estava para estrear, acabou machucando, e aí passou por cirurgia forte para começar esse trabalho no gol do Cruzeiro, certamente reserva do Cássio, mas é um atleta aí que sobe também aí a parte aí do gol do Cruzeiro, Tem o Otávio, que é um grande goleiro, também jovem, mais uma opção vai ser o Matheus Cunha. Daqui a pouco vamos entrar nesse assunto, Thiago, porque então o Pedro está aqui para isso, o Pedro Lourenço está aqui para essa situação de apresentação. Vamos trazer antes uma informação também importante do lateral esquerdo, o Cauã Prates. Tem até as imagens aí para a turma que está nos acompanhando no YouTube. O Borussia Dortmund colocando, o Borussia Dortmund contratou o lateral esquerdo Cauã Prates, de 17 anos, do Cruzeiro e da primeira divisão brasileira, para a temporada 2026-2027. Cauã Prates, que viajou para a Alemanha, acertou com o Borussia Dortmund, assinou com o Borussia Dortmund, tem até a foto aí do Cauã Prates, é o tempo de contrato dele, 2031, colocando essa camisa aí do Borussia Dortmund, amarela e preta. E aí, você até compartilha também uma foto com a gente do Dedê, que estava participando dessa história aí do Cauã Prates. Tem uma história no Borussia Dortmund, é tipo um embaixador, Thiago, do Borussia Dortmund pelo mundo. No Brasil não é diferente. Dedê, que mora, sabemos que tem uma casa aqui perto da Toca da Raposa, tem até uma história atrelada ao Atlético, mas é um nome muito forte do Borussia Dortmund em todo o mundo, e ele também participando dessa chegada do Cauã Prates, que não pode ir embora agora. Ele fica até o meio do ano, até agosto, no Cruzeiro, por conta da idade, tem 17 anos ainda, uma operação de 7 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus, e agora o jogador voltando para o Brasil, amanhã vai participar normalmente dos treinos aqui na Toca da Raposa. Essa imagem do Dedê recebendo o Cauã, Dedê que é ali do Santa Amélia, A gente criado junto, favela do Índio, Dedê? Um abraço. Hoje ele tem uma casa muito bonita realmente ali perto da Toca da Raposa, mas também tem residência na Alemanha, em Dortmund, é um grande ídolo, como explicou o Pansieri, embaixador. E Ale Oliveira, facilita, Você chegar num país com um idioma tão complicado, com um clima tão difícil, e já ter um cara ali, esse aqui é um bom motorista, esse bairro aqui é bom pra você morar, o clube funciona assim, pra um garoto tão jovem como o Cauã, abre porta, Ale? Você não tem a dúvida, Você tem todas as facilidades, sabe, todos os caminhos, vai na verdade encurtar, os seus caminhos, e vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem recomendado, como foi, e é um jovem de muito talento, de um futuro muito promissor. Eu acho que a gente está falando, se tudo der certo, eu espero que dê, de um jogador para servir a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Tem potencial para isso, vai desenvolver ainda mais sua parte tática jogando no futebol da Alemanha, porque nesse sentido a Bundesliga é muito rigorosa, e acho que tem um futuro brilhante pela frente, se tiver a cabecinha no lugar, que parece que tem. For bem orientado, eu acho que tem tudo para ser um lateral de Copa do Mundo, viu, Thiagão? Eu só lamento, quando jovens como o Cauã saem muito cedo, e é natural, é o mercado que a gente não tem o privilégio, de vê-lo crescer, se desenvolver por aqui, mas tendo o Kaique, como tem o Cruzeiro, seria difícil para ele também conseguir esse espaço. O Pansieri falava em 7 milhões de euros, tem outros gatilhos importantes também no contrato, dando certo, arrebentando por lá, o Cruzeiro ainda fatura uma grana importante. Ô Simões,
se eu fosse jogador de futebol e não fosse da primeira prateleira, né? Neymar, enfim, eu escolheria clubes como o Borussia Dortmund pra jogar. Você sai do grande foco ali, você tá num clube que costuma receber bem, no caso dele, né? Já tendo aí o Dedê. E eu até acredito que a diretoria do Borussia possa ter perguntado ao Dedê: e esse moleque aí, conhece? Como é que é? O cara chega abrindo porta. Eu acho que o Cauã tem tudo pra arrebentar. E o Cauã é aquele jogador físico, né? Ele é muito forte. Eu acho que cai bem pra ele o futebol alemão, viu, Simões? Ah, sem dúvida, né, o Thiago? É uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Não é à toa que está indo pra Europa antes de completar 18 anos. Se a gente for pegar a lista recente de com quem aconteceu isso, a gente vai chegar a nomes como Estevão, Endrick, Rodrigo, né, que são os garotos que são contratados antes de completar 18 anos, e a transferência acontece quando eles têm esse aniversário, que é o caso do Cauã, que vai ficar aqui até agosto. Agora, pensando no outro lado, Thiago, eu acho que o futebol brasileiro deveria criar uma cláusula de barreira para os jogadores não saírem tão cedo. Eu acho que 18 anos é muito pouco, sabe? Eu acho que isso, inclusive, eu acho que tem participação direta na queda da seleção brasileira. Eu acho que esses meninos precisam criar identidade aqui, pelo menos até os 20, 21, começar a servir a seleção brasileira principal, para aí sim, e o lugar deles é a Europa, e não tem como a gente brigar com isso, é o grande futebol, mas eu acho que é um processo que o futebol brasileiro precisa pensar. O futebol brasileiro precisa pensar nisso, porque eu acho que, não sei, eu acho que não é o melhor caminho para a formação desses meninos, pensando principalmente em seleção brasileira, que é um objetivo também da CBF, que é um objetivo também do Brasil, e a gente tem sofrido muito com esse momento de saída dessas grandes estrelas do futebol brasileiro com menos de 18 anos. É uma pena, mas fica aqui o desejo de sorte que ele possa arrebentar lá no futebol alemão, antes podendo ajudar o Cruzeiro também nesse período que ele ainda fica por aqui, Pansieri. E até tem um detalhe interessante, porque nós falávamos muito do Cauã Prates como lateral pela esquerda. Todo mundo se lembra do jogo que ele fez contra o Fluminense ano passado, ficou muito marcado no Brasileirão, mas na base já atuou de zagueiro, né? E falam muito bem do Cauã Prates com um potencial enorme para atuar de zagueiro, né? Então aí é aquele, vamos falar, polivalente, que com certeza é o estilão, né, Thiago, do futebol alemão. Lá se pede muita força e ele tem pra isso qualidade também, que Deus possa abençoá-lo na próxima temporada, já que ele fica aqui até o meio do ano. 12h, 40 minutos, já eu quero saber do Pansieri, já que ele está na Toca da Raposa, a preparação do Cruzeiro, a programação também, né? A torcida do Cruzeiro em Pouso Alegre tá ansiosa pra saber se já tem um horário, que horas chega, quando chega, onde fica o Cruzeiro lá em Pouso Alegre pra ter aquela recepção também da torcida do Cruzeirão lá no sul de Minas, onde o Cruzeiro joga sábado contra o Pouso Alegre. Agora, Emerson Pansieri, se você está ao vivo na Toca da Raposa é porque tem anúncio importante por aí, e o Cruzeirão sábado em Pouso Alegre, torcida no sul de Minas de braços abertos, esperando o cabuloso para enfrentar o Pousão, que também tem a sua apaixonada torcida lá no sul de Minas, Pansieri. Exatamente, essa é a grande expectativa do torcedor do Cruzeiro no sabadão. Foi tão legal, Thiago, na sexta-feira ao vivo na turma do bate-bola, até falava isso ontem com o João, com o Cirilo, porque trazer, né, a emoção do torcedor, fazendo uma foto, gritando, cantando, fazendo aquela festa bonita, e tudo indica que isso vai acontecer já também para essa partida contra o Pouso Alegre no sábado, né, o jogo às 18h30. Cruzeiro que vai chegar lá em Pouso Alegre por volta das 19 horas, né? Vai sair daqui umas 2 horas da tarde, umas 5 horas e pouco naquele ônibus, né? Que o Cruzeiro vai pegar, deve estar chegando entre 7 e 7h30, deve ser aí a chegada do Cruzeiro lá em Pouso Alegre para essa partida. Então, como é que fica a programação do Cruzeiro? Que você me perguntou antes do intervalo. O treino de hoje finalizado, né? Começando o trabalho tático aqui na Toca da Raposa, já encaixe do time do Cruzeiro para essa partida contra o Pouso Alegre. Amanhã também tem treino, né? Amanhã tem treino aqui na Toca da Raposa e depois os atletas, então, como eu disse, partem 2 horas da tarde de ônibus para
a cidade de Pouso Alegre, fica mais fácil a logística do que descer de avião em Varginha, tem que ser avião de menor porte. O avião que o Cruzeiro tem essa parceria do voo fretado é um avião maior e aí precisa de uma pista maior também para esse pouso com segurança. Então, os atletas vão naquele ônibus também com todo o conforto possível para esse duelo em Pouso Alegre. E fica também a boa notícia para hoje, do Matheus Cunha treinando com os demais companheiros, ele que vai participar da entrevista daqui a pouquinho. O Neiser Vidiarreal treinando também o atacante, foi apenas um pisão no pé que o tirou do jogo da URT. O Kaique Kenji, Thiagão, aquele lance foi feio, né? Aquela porrada que ele tomou do Yuri ali no tornozelo, a saída de campo foi difícil, a saída do estádio com muleta, com aquela bota ortopédica também, mas graças a Deus nada grave. Participando também do treino hoje, é mais um jogador que se coloca à disposição do Tite para o fim de semana. Tite continua no cargo, sabemos da pressão que existe por resultado, por melhor futebol, mas é o treinador do Cruzeiro para essa partida sabadão contra o Pouso Alegre. Thiago. Aquela entrada do Kaique Kenji é pra ajoelhar no milho, viu, velho? Porque poderia ter quebrado o tornozelo dele na hora. Aliás, a imagem mostra o tornozelo virando todo, né? O menino é forte, viu? E tá abençoado. Deus te abençoe, viu, Kenji? Tem que agradecer, porque ali foi a mão de Deus, não foi, Ale? Foi sim. Eu falei na hora com o Kleber, né? Que é o pai do menino. E pra quem não se lembra, o Kleber é aquele lateral esquerdo do Corinthians, monstro. Do Internacional, craque da bola, seleção, né? Um monstro, né? Kleber que substituiu o Silvinho. No Corinthians. Exatamente. Silvinho foi pra Europa, o Kleber virou titular do Corinthians. E aí a preocupação era enorme, ele não tinha conseguido falar com o filho dele ainda e realmente pelo que a gente viu na imagem, né, no momento ali, era para uma lesão muito mais grave, né? Graças a Deus deu tudo bem, é um menino muito talentoso, que tem um futuro enorme pela frente e a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível.